Programa Plenitude, com Iraci Campos. Como o cérebro reage quando enfrentamos uma doença? Afinal de contas, a ciência cura, mas a ciência cura sozinha? Será que a espiritualidade pode contribuir com o tratamento e com a cura de alguma doença? Pois é. Como é que o nosso cérebro reage no enfrentamento de uma doença? No episódio do programa de hoje, Plenitude, nós vamos falar sobre reações do cérebro diante a doença. Eu sou Iraci Campos e o episódio de hoje vai mexer com todo mundo. A nossa convidada é a doutora Márcia Coronha. Doutora Márcia Coronha, ela é cientista, mestre e doutora em biologia e molecular, especialista em neuroemoção. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Márcia. Muito obrigada pelo convite, Iraci. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é. Como é que... Vamos mexer com isso agora. Como é que o cérebro reage quando a gente está de frente com uma doença, seja ela qual for? Caramba, fui diagnosticada disso, daquilo, daquele outro e... Como é que nós Eu respondemos? fico imaginando assim, o tico e o teco. E agora? O que eu faço? Exatamente. Olha, não existe uma resposta padrão para essa pergunta, né? Porque as pessoas têm experiências de vida diferentes, elas recebem essa informação e interpretam de forma diferente. O mais interessante nessa questão é a forma com que a pessoa interpreta o fato, no caso, a doença. Então, o cérebro, ele na realidade, ele é uma ferramenta, ele é um sistema, ele é um equipamento que nós temos, uma máquina que responde aos nossos comandos. Ele não decide sozinho se eu vou me desesperar ou se eu vou me acalmar. O cérebro, então, é uma máquina, como o celular, por exemplo, gente, de uma forma muito descontraída, mas ele recebe comandos. E de onde é que vêm esses comandos? Esses comandos vêm da nossa mente. Esses comandos vêm da nossa mente e a nossa mente atemporal, ela não é circunscrita também. Dentro da mente a gente tem muitas, eu vou dizer, informações. Nós temos pensamentos, nós temos emoções, nós temos os nossos sentimentos. Ou seja, o espírito. A Porque o mente cérebro é o corpo, está aqui dentro o maquinário. Mas quem comanda o maquinário é o espírito, que a gente fala, ai, a minha mente. Não mistura lé com cré que dá zica. Na realidade, a mente é um atributo do espírito, Sim. não é um atributo do corpo. Exatamente. Não é? Quando o cérebro decide alguma coisa, na realidade é uma conversa que tem entre o seu conteúdo mental, as suas experiências, aquilo que você aprendeu, aquilo que você traz da barriga da sua mãe, de toda a sua vida, da sua infância, e também das gerações anteriores e das suas experiências anteriores de vida. Então, diante de uma notícia de uma doença, nós aceitamos ou não, reclamamos ou não, nos revoltamos ou não, nós nos cuidamos ou não, nós nos curamos ou não, muito em função da interpretação que nós fazemos daquela notícia, daquele fato. É um castigo? Se é um castigo, o cérebro mente, o cérebro decodifica essa informação. Se é um castigo, se é um alarme, ele se assusta, ele vai secretar um padrão de substâncias químicas relacionadas ao estresse, ao alarme, ao medo. Se esse cérebro, se essa mente traz uma interpretação no estilo, eu vou aceitar, porque é o fluxo da vida, se isso está chegando até a mim, é porque provavelmente eu tenho que aprender com essa experiência. Então, a forma com que o cérebro decodifica essa informação é uma forma mais de aceitação, de cuidado, de resignação, de fé, muitas vezes de esperança, e a probabilidade... E às vezes de revolta. E às vezes de revolta. Então, é muito difícil nós classificarmos
Hoje, né, o cérebro responde assim ou assim. Depende da informação, depende do conteúdo mental, já que a gente fala muito de saúde mental hoje em dia, né? Depende da saúde mental desse indivíduo e vai contribuir demais para o comportamento dele, para os sentimentos que ele vai gerar a partir dessa notícia. Ou seja, quando o espírito se depara com uma doença onde ele tem que ter um enfrentamento, ele vai agir, lógico, sobre esse cérebro, para ir para cá, para ir para lá, para papá, mas todo o sistema orgânico, ele vai agir se posicionando em defesa, né? E quando ele se coloca em defesa, muitas vezes, se a gente tem revolta, tem determinados sentimentos contraditórios a uma aceitação, né? Eu posso vir a desenvolver outras doenças porque as minhas próprias células que se posicionaram para defender, elas podem também se rebelar. Sim. Então, continuando, então, essa pergunta foi excelente, porque nós, então, respondemos como é que a pessoa responde. Depende do conteúdo mental. Na realidade, a mente, ela não se localiza só nessa... Quando a gente fala mente, a gente posiciona a mão nessa região. Na realidade, nós temos o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, muito adjacente, muito colado ao nosso corpo, né? Os nossos corpos emocional, mental, espiritual, em suas diferentes fluidez. Ele né? Ele é colado célula a célula. Perispiritual, adjacente ao nosso corpo físico, né? Nós estudamos isso. E o que acontece quando nós decidimos pela aceitação? Vou dar um exemplo, os dois exemplos extremos. Quando nós decidimos pela aceitação, ou quando nós passamos então a praticar pensamentos e até mesmo exercícios de aceitação em relação àquela doença. Se nós estamos aceitando o comando mental, o espiritual, o cérebro recebe essa informação, o que é que ele faz? Ele passa a secretar uma qualidade de neuropeptídeos, de neurohormônios. As nossas células passam a responder de forma a atender ao que o cérebro mandou. Aqui está tudo bem, aqui temos calma, então a gente tem serotonina, a gente tem endorfina, a gente tem ocitocina, ou seja, hormônios neuropeptídeos, menos cortisol, menos adrenalina, porque você já não está tão estressado, você está aceitando mais o seu sistema nervoso. A gente tem o simpático, que agita, que libera adrenalina, e a gente tem o parasimpático, aquele que acalma, em que você faz práticas como oração, o silêncio, a yoga, a meditação, aquelas práticas de contemplação em que você respira fundo. Tudo isso faz com que as suas células entendam: aqui existe uma imunidade favorável para eu combater, para eu neutralizar. São palavras que a gente pode até usar, neutralizar o agente agressor, ou a dor que nós estamos sentindo, ou a inflamação aguda, ou a inflamação crônica, ou uma infecção, né? Resultante aí de agentes infecciosos, ou dores musculares, ou dores relacionadas à fratura. Tudo isso tem relação com a forma como nós recebemos essa informação. Falamos da aceitação, agora vamos ao extremo oposto. Eu me revolto, eu não aceito, ou eu me vitimizo, entre outras coisas. O que acontece é que a mente interpreta aquela situação como um grande perigo, um grande alarme, a iminência de morte muitas vezes. Então o cérebro entende aquilo, ele decodifica através de sinais elétricos, porque são informações, ele decodifica essa informação e ele passa essa informação para o corpo. As células vivem bisbilhotando o que o nosso cérebro tem para nos contar. Então, qual é a mensagem que vem? Quais são as substâncias químicas que vêm? Que mensageiros são esses? São os mensageiros bioquímicos, peptídicos e hormonais que dizem: cuidado, alarme, o seu corpo está em perigo, está em perigo, está em perigo. Nós aí secretamos uma quantidade grande de substâncias químicas, como o cortisol, por exemplo, que é um hormônio relacionado ao estresse.
em condições Uhum. normais, ele é muito importante. Em condições de estresse repetido, crônico, ele acaba diminuindo a atividade do nosso sistema imunológico. Então, aquele sistema que está lá no nosso corpo para nos proteger, para liberar substâncias químicas, para neutralizar agentes agressores, para que a resposta imunológica seja eficiente, no estresse, ela está deficiente, ela está reduzida. Porque no estresse, o que nós pensamos no estresse? Socorro, eu preciso me movimentar, eu preciso me defender. O sistema imunológico, nesse momento, não é a peça principal. A peça principal é a defesa, é o alarme, é a musculatura, é a força, é a resistência física ou resistência respiratória, muscular. E o sistema imunológico, então, fica em segundo plano. Então, nós, a partir de hoje, para as pessoas que querem uma consciência melhor sobre isso, na hora de fazer escolhas, como é que a espiritualidade pode nos ajudar? O que é a espiritualidade? O que a inteligência espiritual diz para a gente? Toda vez que nós temos a nossa razão, que é a nossa inteligência intelectual, trabalhando junto com a emoção, que é a nossa inteligência emocional, nós podemos trabalhar isso. Ela sempre vai se basear no tapete principal, que é a nossa inteligência espiritual. Razão e emoção estarão sempre presentes. Mas se o seu tapete é de fé, de esperança, de aceitação, de entendimento, de aceitação do fluxo da vida, o que a vida está me trazendo? Para que a vida está me trazendo isso? O que eu posso aprender com essa lição? Que ajuda eu posso ter? Eu posso procurar um grupo de apoio? Eu posso procurar assistência. Então, essa percepção da vida, certamente a espiritualidade, os estudos, a sua intenção, a sua fé, a sua força, a sua coragem, isso tudo vai estar caminhando junto com a sua Sim, mesmo recuperação. porque o espírito que tem a emoção, o espírito que tem o sentimento, ele que tem o pensamento, a determinação, ele que faz as escolhas, né? E tudo aquilo é transferido para o corpo físico de uma forma ou outra. Então, ou seja, através do autoconhecimento, ele vai começar a compreender as suas emoções e ele vai começar a elaborar para buscar trabalhar ali o que aciona, qual é a válvula que aciona quando ele sente isso ou aquilo. E isso ele pode estar trazendo para a saúde dele, bem-estar, equilíbrio às suas células, aos seus órgãos, porque cada órgão tem uma representatividade dentro da saúde, né? Dentro da emoção. Então, quando ele começa, a pessoa, o espírito começa a compreender isso, ele já começa a ter a percepção do que está acontecendo no corpo dele. Né? Quando a gente fala assim, observe a doença como um símbolo, você começa a analisar, né? O corpo fala de acordo com os seus conflitos mentais. Os conflitos Total. mentais são atributos espirituais. E muitas Total. vezes não é aquilo que você está passando naquele momento da sua vida. Ah, eu não entendi por que eu peguei aquilo. Na realidade, nós estamos expressando, através do corpo, conflitos não resolvidos, mal resolvidos, ou que nós trouxemos de experiências anteriores e que estão se manifestando como uma predisposição, e naquele momento o corpo colocou aquela predisposição, né, aparente para te Une, mostrar. né, o passado com o presente, de tudo que eu aprendi, o que eu estou fazendo agora. Exatamente. Então, dependendo do que eu estou fazendo agora, eu trago a bagagem, soma com essa e dá uma zica. Dependendo do que eu estou fazendo agora, eu trago a bagagem, mas ela vem de uma forma mais leve. Como eu estou com uma postura diferente do meu passado, né? Sendo útil na caridade, sendo útil em servir, tendo aceitação dos meus enfrentamentos, então eu já não somo com as dores. Ao contrário, elas são atenuadas. Essa possibilidade de fazer essa mudança, e essa mudança é uma transformação espiritual, é uma transformação mental,
é uma transformação biológica, nós chamamos isso até de epigenética, né? A nossa forma que as células respondem aos estímulos, se a gente começa a trabalhar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, percebendo que aquela doença chegou como um sinal de aprimoramento e evolução, não chega como um castigo, chega como uma lei. Na realidade, são leis universais, né? A lei de ação e reação, a lei que diz que quando você tem uma ação e que essa ação tem uma força e tem um sentido, ela volta para você em resposta ao fluido, ela volta para você porque percebe que há um ponto de desequilíbrio em você, ela volta para você para te sinalizar que você precisa melhorar alguns pontos da sua vida, que você precisa entrar em equilíbrio com algumas emoções, com alguns sentimentos. Essa possibilidade de mudança está nas nossas mãos. Ninguém faz essa mudança por nós. E não faz essa mudança da noite para o dia. Isso é importantíssimo a gente dizer. É um processo. Porque tem gente que fala assim, a gente pode se iluminar numa única encarnação. Mas não dá. Porque nenhum ser ainda consegue trabalhar tudo aquilo numa única encarnação. O estágio que nós chegamos, onde nós estamos vivendo todos mais ou menos equiparados dentro da nossa evolução espiritual, eu não estou falando de cultura, não estou falando de nada disso, mas quando a gente traz tudo isso, a gente já somou um monte de bagagem. Tem gente que fala assim, mas olha Saulo, quando ele era Paulo virou Saulo. E aí? Pois é, ele teve a iluminação de tudo aquilo que ele estava fazendo, ele teve a oportunidade porque ele já tinha um preparo anterior, tá? E a bagagem que ele tinha de erros, a quantidade de centenas de anos que ele passou, é bem menor do que nós passamos até hoje. Olha o ponto que a gente está. Doutora Márcia, saiu uma reportagem numa revista Nature, falando da ciência e espiritualidade, da neurociência e espiritualidade. Fala um pouquinho sobre isso, o que está acontecendo, que isso é uma coisa que parece que veio assim, tipo, muda a lente, porque estava todo mundo sem lente, né? Exatamente, Iraci. Em julho desse ano saiu essa reportagem, um artigo, na realidade, um artigo científico, onde a chamada é justamente neurocientistas devem se aproximar, se aprofundar nas questões relacionadas à religião e à espiritualidade, como se não houvesse mais possibilidade de continuar estudando o cérebro e a mente, o comportamento do ser humano, sem considerar as suas questões relacionadas à fé, à esperança, à espiritualidade e à religiosidade. Nós temos mais de 80% da população mundial ligada a algum tipo de religião. Então, e a espiritualidade nos seus diferentes sentidos, né? Mesmo que não tenha religião, claro, né? Pode expressar a sua espiritualidade. Então, esse artigo traz um alerta e, na realidade, é uma quebra de paradigma, desfazendo crenças. Ou seja, porque eles olhavam a gente como um corpo. A gente é um corpo, pronto. Um cérebro, um corpo e acabou aí. Agora a gente tem a ciência do futuro, a medicina do futuro, a saúde do futuro, considerando cada vez mais o que a gente já aprendeu lá atrás, corpo-mente, mente sã, corpo são. E o que é a mente? Nós temos vários segmentos da sociedade, professores, filósofos, cientistas, neurocientistas, psicólogos, médicos, as pessoas que estudam física quântica, por exemplo, entendendo melhor o que é o funcionamento da mente e como é que ela modula o comportamento humano. E o melhor de tudo isso é que nós podemos, a partir do desenvolvimento desse conhecimento, da absorção desse conhecimento e dessa informação, nós podemos mudar. Nós podemos prevenir, nós podemos tratar, nós podemos curar os nossos transtornos emocionais na medida do possível, né? Porque alguns nós realmente precisamos de auxílio terapêutico, médico, medicamentoso, mas nós temos agora nas nossas mãos muito conhecimento
E, através desse conhecimento, tirando a ciência dos artigos, dos laboratórios, trazendo para a população essas informações. De que forma eu posso melhorar minha saúde emocional, a minha saúde mental? O que é saúde emocional e o que é Então, saúde mental? seria assim: antes, os cientistas, a neurociência enxergava a gente com um corpo e um cérebro. Ponto, você é isso. O resto podia falar o que fosse que era estigmado, cai fora, né? Hoje, existe algo mais. Então, eles já estão, né, conscientes que existe algo mais, embora não dê nome o que será que é esse algo mais. Então, eles estão buscando, então, integrar esse algo mais, essa Exatamente. fé num ser maior, alguma coisa, junto com os fármacos, com a medicina. Então, eles estão buscando uma integração agora. Mais do que nunca a gente tem aí livros e livros, né, relacionados à espiritualidade, ao espiritismo. Joana de Ângeles é uma autora que fala do âmbito integral, né? Então agora a gente está unindo mente e corpo como nunca, o cérebro, as conexões que nós fazemos, o nosso conectoma, não tem o genoma que nos define como os nossos genes, o nosso fenótipo, a forma que a gente se apresenta, e o nosso genótipo, a nossa sequência de genes. Agora a gente tem o nosso conectoma. Quais são as conexões que nós estamos fazendo? Nós podemos mudar através da neuroplasticidade, né? Pensar diferente, novas informações, novo comportamento, novo hábito, novo ambiente, trazendo agora a espiritualidade como esse tapete que nos guia, que nos ajuda a trabalhar razão e emoção dentro desse tapete. E imagina você racionalmente e emocionalmente definindo uma situação, mas sem esperança, sem fé, sem propósito, sem acreditar em qualquer outra coisa da vida. Você cai no vazio existencial, porque você está olhando para um túnel que ele é escuro e, tipo assim, não vai ter fim. E, exatamente, temido. Exatamente. E quando você muda essa perspectiva agora, com esse olhar amplo, mais amplo sobre quem de fato nós somos seres espirituais acima de tudo, com essa experiência magnífica aqui, que é usar a matéria para poder evoluir, aprender, conviver. O nosso comportamento está muito relacionado a essa visão espiritual, a esse desenvolvimento da espiritualidade e a nossa saúde também. A nossa saúde física, mental, espiritual, emocional, compondo aí o nosso todo e não só ajudando nós, mas ajudando a todo o planeta, né? Melhorar os nossos relacionamentos com o próximo e com o não tão próximo. Quando você começa a ter essa consciência e buscar, dentro dessa consciência, melhorar o relacionamento, a gente se torna mais tolerante. Não é tolerante no sentido de o governo faz isso. Não, calma, deixa assim. Mas uma tolerância ativa que faz com que você entenda, aceite, mas não paralise. Você venha buscar transformação, né? Entendendo que todos nós estamos obedecendo a leis naturais, a lei da evolução, e todos nós estamos caminhando aí e passando por fases mais delicadas, né, difíceis, e para o nosso aprendizado. Nós temos que aprender muito ainda. Você acredita que está bem próximo esse entendimento, digamos, que existe um continuar da vida, não de um cérebro, mas de uma fonte viva? Nós compreendemos como espírito, mas dentro da ciência, dentro desse mundo que é mais materialista, né, eles aceitarem que, olha, tem algo que se movimenta que não é mais. O corpo ficou, mas alguma coisa lá o ser está vivendo.
Eu acredito que sim, já estamos no caminho. Existem várias evidências científicas de que isso aí está crescendo. As crenças, né, estão cada vez, em relação aos bloqueios para esse tipo de estudo, estão sendo desfeitas. E a gente tem, por exemplo, o estudo do nosso próprio corpo, o nosso próprio corpo físico. Quando a gente estuda matéria hoje, se a gente pega um pedacinho da nossa pele e vai no microscópio e desgasta esse material, a gente vai encontrar as células. Se a gente pega as células e continua quebrando as células, a gente vai encontrar moléculas, depois átomos, depois partículas subatômicas, depois nós vamos encontrar quarks e depois nós vamos chegar a elementos, a forças, a energia que não tem massa, mas tem força de atração, tem magnetismo, tem repulsão, criação. Então, nós estamos chegando cada vez mais ao que nós somos feitos materialmente, que é energia. E quem é que comanda os nossos movimentos, as nossas decisões, as nossas ações? Isso vem de um componente que não é biológico, material, mas fluídico, espiritual, que está dentro de um elemento nosso que nos acompanha, não só nessa vida, mas a vida eterna, que é energético, que é a nossa mente e o nosso espírito. Então, nós já temos muitas evidências e tenho certeza que chegaremos lá em breve, conjugando a ciência do e a mesmo espiritualidade. jeito que a ciência está avançando tanto, impossível não avançar o resto. É isso Exatamente. aí. Muito obrigada. Márcia, obrigada pela sua presença. Uma alegria ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Com certeza, nós podemos fazer uma renovação dentro do conceito sério que existe sim algo que traz a cura. A cura não está nos remédios. Os remédios auxiliam a essa cura. Não adianta a gente depositar tudo nos medicamentos, vem aqui e me cura. O medicamento pode ser de primeira, de última. Se você não acreditar, se você disser não confio, não acredito, você não vai se curar. Então, não é o medicamento, é a sua força unida ao medicamento, que é do espírito, a fé. E isso, com certeza, vai trazer mais saúde emocional, mental, qualidade de vida, de relacionamento e, lógico, cada vez mais Jesus junto de nós. Então é isso. Para que você tenha uma semana de paz, luz, muita alegria, nós deixamos aqui o nosso super beijinho carinhoso para você. Lembrando, acesse a nossa playlist lá no YouTube. Muita paz e muita alegria sempre.